Fala moçada, estou aqui para a gente fazer o último tipo de cálculo de ΔH. A gente vai fazer o cálculo do ΔH hoje por energias de ligação. A gente já aprendeu a calcular, ou a gente tem como calcular por ΔH de formação, tem como calcular por lei de Hess, tem como calcular por energia de ligação. É interessante a gente frisar, antes de tudo, né, que independente da forma como eu escolha para calcular o meu ΔH, o valor dele tem que ser sempre o mesmo. Então a gente vai fazer um cálculo de ΔH simples aqui agora, só que independente da maneira como eu escolho calcular o meu ΔH, o valor tem que ser sempre o mesmo, correto? Então vamos ficar atento com esses detalhes e vamos entender o que seria essa energia de ligação. Eu escrevi aqui a definição, tá, de energia de ligação para a gente ficar bem preso ao conceito e conseguir entender o que significa. Então, energia de ligação é a energia envolvida na quebra de um mol de ligações químicas, tá? Sejam elas simples, duplas ou triplas, covalentes simples, duplas ou triplas, entre dois átomos, correto? Dito isso, a gente precisa entender alguns aspectos sobre a ocorrência de ligações químicas primeiro. Por que um átomo se liga? Por que dois átomos compartilham elétrons? E aí cabe fazer uma observação em relação à energia disso. Os átomos se ligam, obviamente, para ficar estáveis. Então, tinha a regra do octeto, eles se ligam para ter 8 elétrons na camada de valência e tudo isso ok. Então, os átomos sempre vão se ligar para ficar estáveis. Porém, ficar estável significa acontecer o que em relação à energia? Ficar estável significa caminhar para um ponto de menor energia. Então, toda vez que os átomos se ligam, eles ficam estáveis, e ficar estável significa reduzir a sua energia, correto? Grava bem essa informação que a gente vai usar para interpretar este gráfico que eu desenhei aqui. O que eu coloquei nesse gráfico? Esse gráfico ele é só um diagramazinho simples de energia. Eu coloquei no nível de energia os átomos isolados. Repara que eu coloquei os átomos isolados numa energia maior. Aí, os átomos ligados numa energia menor, para ficar de acordo com o que a gente falou. Os átomos se ligam para reduzir sua energia. Então, eu desenhei aqui, eu tentei desenhar os átomos, tá? Então, isso aqui é uma tentativa de desenhar os átomos quando estão isolados e quando estão ligadinhos. Acompanha comigo. Quando eles estão isolados, então eles estão bem distantes uns dos outros. Então, tenho dois átomos aqui, estão bem distantes, a energia deles é alta. Agora, a partir do momento que eles se ligam, eles se aproximam. Suas eletrosferas se interpenetram. Tem a formação das ligações que a gente citou aqui. Nesse instante, os átomos se aproximam e a energia deles vai fazendo o que? Ela vai diminuindo. Bom, se eu estou concluindo que um átomo se liga para reduzir a sua energia, eu consigo relacionar isso com a entalpia do processo. Por quê? Átomos isolados num ponto de energia maior. Átomos ligados num ponto de energia menor. Quando eu estou vindo daqui para cá, eu estou formando ligações. Mas energeticamente, quando eu saio de um ponto de energia maior e vou para um ponto de energia menor, a energia é liberada. E o ΔH dessa energia é negativo. Lembra dos processos exotérmicos? Ah, Stoupa, então você está me dizendo que uma ligação formada, ela libera calor, é um processo exotérmico? Tô. É justamente isso que a gente está concluindo, porque eu estou saindo daqui e estou vindo para cá, de uma energia maior e indo para uma energia menor. Lembra do gráfico do diagrama de entalpia? Então você tem lá a entalpia do reagente, na exotérmica o produto está lá embaixo, ok? Então, formar ligações sempre processos exotérmicos, isso não muda. Agora, se eu quiser pensar, tá, no raciocínio contrário, se eu quiser pensar em quebrar uma ligação, que é justamente o que está na minha energia de ligação. Bom, se para formar o processo é exotérmico, para quebrar, que seria o sentido oposto, então ó, a setinha vermelha. Na setinha vermelha eu tenho os átomos juntos e aqui eu os separo. Nesse ponto eu estou indo de um ponto de energia menor para um ponto de energia maior. Quando eu passo de um ponto de energia menor para um ponto de energia maior, meu processo é endotérmico. Então a energia é absorvida. Os átomos precisam absorver energia para poder quebrar suas ligações, os seus pares compartilhados, correto? Então ligações quebradas vão ser sempre
energias absorvidas. Então eu posso concluir que a minha energia de ligação, que é a energia envolvida na quebra de 1 mol de ligações, ela é sempre uma energia positiva? Ela é sempre uma energia positiva. E como é que eu vou usar ela nessa situação? O que você faz? Inverte. A gente vai fazer um cálculo daqui a pouco, você vai ver como é que a gente vai inverter. Por quê? O valor da energia é o mesmo, só que ele tem sinal trocado, correto? Agora, no caminho natural de uma reação, eu sempre saio de reagentes e chego onde? Nos produtos. Aonde que eu quebro ligações e onde que eu formo? Eu quebro ligações sempre nos reagentes, porque o reagente é o meu início, as ligações estão sendo quebradas para formar novas substâncias. Se as ligações estão sendo quebradas, eu vou usar todas as minhas energias de ligação dos reagentes com sinal positivo. Todas. Você vai ter que contar todas as ligações que estão sendo quebradas no seu reagente e aí você vai ter que usar essas energias com sinal positivo. E como é que eu vou descobrir essas energias de ligação? O exercício vai ter que te trazer. Você não é obrigado a saber as energias de ligação de todas as ligações que estão envolvidas no seu exercício, na sua reação de maneira geral. E no produto? No produto eu estou formando novas substâncias. E se eu estou formando novas substâncias, eu estou formando novas ligações. Só que formar novas ligações significa um processo que é exotérmico. Então as ligações são formadas no produto e o sinal delas vai ser sempre negativo, sem exceção. Então eu tenho sinal positivo para energia de ligação nos reagentes e sinal negativo para energia de ligação dos produtos. Como é que eu vou calcular meu ΔH? Como que eu vou trabalhar com essas informações iniciais que eu coloquei aqui? Olha aqui, eu coloquei um exemplo para a gente fazer o cálculo. Eu quero calcular o ΔH dessa reação, correto? Você está vendo que essa reação é uma reação de combustão, porque ela é uma reação com oxigênio. Então, é metano, CH4, reagindo com 2 mols de oxigênio, formando CO2 e água. Uma combustão completa, beleza? E meu ΔH é o que eu quero calcular. Aí, o que eu te aconselho a fazer nesse exercício por energia de ligação? Quando eu ponho o CH4, não me passa a ideia de quais ligações eu estou fazendo. Aqui, o que eu fiz? Eu abri a fórmula estrutural. Então eu peguei o CH4 e abri um carbono ligado em 4 ligações simples com o hidrogênio. Aí eu peguei o oxigênio e abri uma ligação dupla, O, dupla O. O CO2, ele é C, dupla O, dupla O. Aqui, água, HOH. Esse ponto aqui vai ser o mais difícil para vocês agora. Por quê? Vocês vão ter que lembrar tudo o que vocês viram sobre ligações químicas. Então, vocês vão ter que lembrar dos compartilhamentos, de regra do octeto, saber, tá, quantos elétrons cada um tem na camada de valência, quantas ligações eles vão fazer. Stop, se eu não fizer isso aqui, pode ser que você até acerte, mas sua chance de errar aumenta substancialmente. Então, no seu exercício de ligação, você sempre vai tentar fazer isso aqui. Abrir a fórmula molecular em fórmula estrutural, para que você conte as ligações corretas. Por quê? CH4. Quantas ligações CH eu tenho? 1, 2, 3, 4 ligações CH. Quantas ligações eu tenho do oxigênio? Eu tenho uma ligação O dupla O, mas eu tenho 2 moléculas. Aqui eu tenho uma ligação C dupla O para cá e outra ligação C dupla O para cá. Aqui, cada água tem 2 ligações HO, mas eu tenho 2 moléculas de água. Então eu tenho que levar em consideração o coeficiente da reação sempre? Sempre. E se o exercício não me der, o que eu tenho que fazer? Balancear. Então, presta atenção. Poucos exercícios te trazem essas fórmulas abertas. Alguns vão trazer, uns não vão trazer. Se eles não trouxerem, a fórmula estrutural aberta vai ficar para você fazer. Já aumentou o nível de dificuldade. Tem exercício que ele te dá a reação. Ok, se ele te der a reação, melhor. Balanceada ainda, melhor ainda. Agora, se ele não te der a reação e você tiver que escrever a reação e abrir as fórmulas, aí o exercício está puxado. Aí você pode esperar que vai vir coisa difícil por aí. Mas, nesse exemplo ilustrativo aqui que a gente está fazendo, eu estou abrindo todas as fórmulas para você, te mostrando, mas quem tem dificuldade em fazer fórmula estrutural pode correr atrás, vocês vão precisar disso daqui. Aí tá lá, bom, abri todas as fórmulas, aí o exercício vai te dar isso aqui, ó. A energia de ligação da ligação CH é 413 kJ para cada mol de ligação que eu quebro. A ligação O dupla O é 493 kJ para cada mol de ligação que eu quebro.
A ligação C-O ela é 803 kJ por mol para cada ligação que eu quebro, cada ligação dupla dessa que eu quebro. E cada ligação HO ela é 462 kJ por mol. Bom, de posse dessas informações eu vou calcular o meu ΔH. Olha o que eu escrevi aqui. Eu disse que o ΔH, na energia de ligação, ele tem sinal positivo nos reagentes e sinal negativo nos produtos. Então o que eu estou fazendo? Eu já estou atribuindo valores para o reagente e para o produto. Então a minha entalpia aqui, ela não é mais produto menos reagente. Ela não vai, com energia de ligação, ser calculada desse jeito. Isso aqui é um saldo energético. Tudo que eu gasto para quebrar e tudo que eu libero para formar. Porque quando eu formo eu libero e quando eu quebro eu gasto, eu absorvo energia. Então isso é um saldo energético. É igual quando a gente mede trabalha com dinheiro. Gastei tanto, ganhei tanto. É mais ou menos isso. Então não tem aqui produto menos reagente. Tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o ΔH, vai fazer a somatória de todas as energias de ligação dos reagentes e vai somar com todas as energias de ligação dos produtos. Lembrando que a dos reagentes são positivas e as do produto são todas negativas. Então, se você quiser, você pode vir aqui e colocar um mais aqui embaixo e aqui você pode colocar um menos. Então tá, olha aqui. Quantas ligações CH eu estou quebrando? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 413. Quantas ligações O, que é essa aqui, eu estou quebrando? Cada molécula tem uma, mas eu tenho quantas moléculas? 2. Então, 2 vezes 493. Beleza? Então, isso aqui foi dos meus reagentes, já foi tudo. E no produto? No produto eu tenho 2 ligações C-O. Tem um único CO2, mas um CO2 tem 2 ligações C-O. Cada C-O é 803. Só que presta atenção, aqui elas são positivas, do jeito que eu coloquei, e aqui elas têm que ser o quê? Negativas. Olha o sinal de menos aqui, 2 vezes menos 803, que seria 2 vezes essa ligação que eu formo. Quando eu formo a energia é liberada. Mas cada água tem 2 ligações HO, mas eu tenho 2 moléculas de água. 2 moléculas de água vezes 2 ligações cada uma dá 4 ligações no total. Cada ligação HO é 462. 4 vezes menos 462. Depois que você fez isso, seu exercício acabou. Por quê? Você vai ter que fazer a soma. Então, o que é o passo mais importante nesse exercício? Escrever a reação correta, balanceada, abrir as fórmulas estruturais corretas. Então, se você errar uma fórmula estrutural dessa ou dessa daqui, você pode até saber fazer o cálculo, mas você errou seu exercício. Aí, aqui você vai fazer o saldo energético. Quanto que eu gastei para quebrar essas ligações todas? Mais 2.638 kJ. Quanto que eu liberei para formar essas ligações todas? Menos 3.454. Tudo que eu absorvi menos tudo que eu liberei. Menos 816 kJ por mol. Então, este ΔH aqui, ele vale menos 816 kJ por mol. O que vai de encontro com as reações de combustão. A gente sabe que reações de combustão são todas reações que são exotérmicas, ok? Então esse é o cálculo de ΔH por energia de ligação, tá? Muita atenção nesses dois passos aqui, porque isso o exercício te dá e isso aqui, como eu falei, é um saldo energético. Você não vai fazer produto e reagente. Quando você está fazendo por entalpia de formação, você pega a entalpia de formação de cada um deles com o valor que o exercício te dá. Então, independente do valor que o exercício te dá, você vai usar o que ele te dá. E você não atribui valores iniciais. Você não está atribuindo naquele cálculo por entalpia de formação que um produto é sempre positivo e o outro é sempre negativo. Fazendo a diferença de energia dos dois. Aqui, como eu falei, é um saldo. Tá? É um saldo energético. Tudo que eu gasto menos tudo que eu libero. Tá? Tudo que eu absorvo menos tudo que eu libero. Ok? Então, cálculo de ΔH por energia de ligação. Beleza, moçada?